podcast Cinema Aventura. Começando mais um podcast Cinema Aventura, seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western, da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema, quinzenalmente nos agregadores de podcast, Anchor, Spotify, Google Podcasts. Se você estiver no Spotify, por favor, dê suas cotações, suas estrelinhas. E nós estamos no YouTube também, com edições aos sábados. Se você não é inscrito, se inscreva, dê o seu joinha aí e ative as notificações, senão você esquece. Hoje, para falar de uma polêmica aí, nós vamos falar de um grande filme e de um grande livro. Nós vamos falar de 1984. Primeiramente, o livro escrito por George Orwell e também o filme dirigido por Michael Radford. E eu sou Marcos Damiani Lobo, na Oceania, ele travando guerras na Estásia, Leandro Tonello. Vamos aí controlar o presente para controlar o passado, né? E nosso convidado direto da Eurásia, Gustavo Clive Rodrigues. Lembrando que a Oceania sempre esteve em guerra com a Eurásia. Até que digam ao contrário. Exatamente. Também. Retorno de Gustavo aí para essa distopia. Vamos falar das... Eu acho que assim, é uma bela adaptação e bem fiel, né? Porra, já vou começar com polêmica. Gosto muito mais, inclusive, da adaptação do que do livro, cara. Olha só, agora eu sou obrigado a perguntar o porquê. Porém, eu entendo perfeitamente, mas... Eu sou, assim, cara, eu respeito muito a escrita, mas eu acho que é gosto, cara. Pô, é igual o Herbert mesmo. Eu amo Duna, mas tem gente que odeia a escrita do Herbert, tá ligado? Uhum. E em questão de ambientação, cara, o filme, ele te deixa desgraçado da cabeça, assim. Coisa que o livro, sei lá, eu não sei se não me pegou tanto, assim, a escrita do Orwell, assim. Eu até reli, eu comprei uma ediçãozinha nova. Aliás, cara, quem quer ler o livro, né, acho que tudo quanto é editora já lançou esse livro, cara. Você acha com milhões de capas diferentes, com, tipo, N edições diferentes, Pocket, Gigante, Special Edition. Mas, cara, a gente vai comentar mais a respeito do filme, né? O filme eu acho que, nossa, cara, ele te dá um peso, assim, você sai literalmente pesadão, assim, do filme. Coisa que do livro, eu não sei, não me pegou tanto, assim, como eu achei que me pegaria, sabe? Entendo, entendo perfeitamente o que você coloca. É que, assim, a gente, claro, né, colocando no contexto, né, o livro de 48, né, e, na verdade ele foi publicado em 49, mas o Orwell escreveu em 48, e tem uma linguagem, assim, mais pesada, né, e também tem uma questão que, assim, o Orwell, nosso amigo Edgar, né, o George Orwell era o pseudônimo dele. Sim. Ele teve uma história de vida tão particular e ele trouxe esse tipo de experiência para 1984. Então, o livro você percebe que, embora ele tenha uma aplicabilidade muito grande, então não é à toa que, poxa, é um dos livros mais importantes do século XX, sem sombra de dúvida alguma. E ele é aplicável em N contextos, né? Tanto é que tem um clichê que falam, né, 1984 é mais atual do que nunca, e já fazem umas 3 ou 4 décadas que falam isso. E é verdade, é verdade, o livro tem essa aplicabilidade, porém eu entendo esse lado que o Leandro falou, porque tem vários momentos no livro que é um pouco complicado de você se identificar, porque você percebe que é parte de uma experiência muito particular dele. Já o filme, ele consegue ser um pouco mais universal nesse sentido. Isso. Né? Ele é menos panfletário também, cara. Eu acho que o filme ele consegue ter uma visão de totalitarismo mais interessante do que o Orwell necessariamente, entendeu? Eu acho que, tipo, porque, vamos lá, eu também acho ridículo porque assim, cara, né, vamos falar de espectros políticos, porra, é um livro político pra caramba, né, não tem como fugir disso, mas as ideias, cara, do livro, tanto do livro quanto do filme,
são pertinentes, cara. Independente do que você acredita ou não, tudo que ele fala, pô, manipulação midiática, manipulação das histórias, dos fatos, a gente vai falar mais a respeito disso, né? Vigilância constante, são temáticas universais, e isso deixa um negócio meio que atemporal também, né? Infelizmente, né? Assim, as formas que foram... que as manipulações são feitas hoje em dia mudou bastante o contexto, né? Mas o tema, a temática, acho que é bem pertinente. Ô Leandro, até quando a gente estava fazendo a listinha, né, pra ver o que fazia, o que não fazia nessa temporada, né? Sim. Colocamos esse daqui e dizia, cara, esse aí vai ser polêmico, porque é mesmo, né? Sim. Porque a cerne dele, que nem o Gustavo falou, é muito particular. A cerne dele tem, claro, a gente não pode falar assim, não é crítica ao que acontecia na União Soviética na época. Porra! Mas eu acho que esse livro, com todas essas outras leituras que a gente pode ter, ele deixa essa cerne assim, um pouco para trás e traz todas essas outras coisas para frente. Sim. Então, sabe, essa Eu acho que você consegue delegar, cara. Você fala, mano, tipo, não importa, beleza. O cara tava focado no stalinismo pesado ali. Mas não importa. Tipo, se você for ver o que importa mesmo do livro, são temas universais de controle, de eu acho manipulação. Que se fosse só essa primeira crítica dele, ele não ia sobreviver. Não ia. Não ia ter durado tanto. Não, mas é que durou porque, assim, ele pegou essa questão soviética. Entretanto, ele imaginou como seria uma extrapolação disso, só que no universo britânico. Né? Sim. Então... Gustavo, uma coisa que é óbvia. O nome do cara é Winston. Exato. Mais inglês que... exato. Mais britânico. Mais britânico que isso. Impossível. Mas então ele faz isso, assim, então ele dá uma olhada, e assim, era um cara comunista, né, e ele estava assim fazendo uma crítica ao regime soviético, entretanto, pautando como seria traços desse tipo de regime fascista crescendo não só na Grã-Bretanha, mas também, assim, no resto do mundo, na verdade, né, porque dá a entender no livro. É claro, o livro foca na Oceania, na visão do Winston, mas você consegue entender do livro, de uma certa forma, que a Eurásia, a Lestásia, todos esses megacontinentes, né, essas meganações, elas são fascistas também à sua própria maneira. É que a gente está vendo aquela realidade da Oceania. Sim. Mas qual que é a questão aqui? Ele pega, quase como se você falasse, como seria um regime fascista estilo soviético, mais extrapolado, só que por um viés ocidental, né? Então você tem vários análogos, porém você tem uma cara britânica ali, e uma cara britânica tão forte que não é à toa que o 1984 é uma base... assim, fundamental para o V de Vingança do Alan Moore. Sim. E o V de Vingança do Alan Moore é uma obra estritamente britânica. É incrível, né? Tipo, tanto é que, assim, você vê que o pessoal gosta muito mais do filme, assim, quando eu digo pessoal é assim, a grande maioria das pessoas, tipo, às vezes conhece mais o filme e não conhece o HQ, e quem gosta muito da HQ não gosta do filme. E é uma HQ que, assim, todo mundo sabe que o Alan Moore fez, mas poucas pessoas pegaram para ler em profundidade, poucas pessoas se identificam tanto quanto outras obras, porque o Watchmen e tudo mais, elas conseguem ser mais universais. E mesmo que do Inferno seja... Poxa, o cara faz um estudo metalinguístico da geografia de Londres, e mesmo assim, V de Vingança é mais britânico, por assim dizer, né? Então, é uma coisa que nós, brasileiros, por exemplo, é difícil a gente se identificar. A gente se identifica muito mais com o estilo literário do Alan Moore do que necessariamente com a história em si. E é uma filhote de 1984. Né?
que não deixa de ser um filhote do Admirável Mundo Novo. Mundo Novo, é. E a gente ainda tem que colocar uma coisa aqui do contexto pós-guerra, né? Porque é tudo destroçado ali. Essa guerra ininterrupta aí, sim, também tem a ver com a Segunda Guerra, né? Então Exato. Você vê Exatamente. a carga pesada mesmo assim. Mas assim, a gente tá vendo aí, tipo, a desintegração do indivíduo, né? A pós-verdade que nós estamos vivendo aí também, fake news, né? A gente vai entrar mais quando a gente uma entrar no sociedade filme com totalmente panóptica, né? Porque tudo é vigilância, né? Então, só que como a gente estava falando no começo, né? E uma coisa que inclusive Asimov, né, o papai das ficção científica, aí, né? criticava muito o livro porque ele falava, mano, de ficção científica é a única coisa que o cara, isso, lógico, a crítica do Asimov acho que é de 82, 83, estava chegando próximo a 84. Quando ele tava brigando lá com a produção dos Caça-Fantasmas, né? Porque tava arrebentando um apartamento do lado, né? E ele fala que do contexto, beleza, é porque se passa no futuro, entendeu? É que a gente tá falando do Asimov paizão da alta ficção científica, né? Então, se ele olhasse para hoje, ele veria que realmente em alguns aspectos o Orwell estava correto, e principalmente na sociedade de vigilância, né? Mais do que nunca. Só que assim, o que ele não imaginava é as repercussões disso e quem faria essa disseminação e controle, né? Que não seria necessariamente o governo, e sim, né, empresas privadas que dariam essas informações para o governo, né? É muito mais Philip K. Dickiano, né? Exatamente. Então vamos se juntar os dois, né? Aí a gente tá no futuro aí. Não precisava de um grande irmão, né? Exato. A empresa já faz isso. Exatamente. Só pegando esse lance que o Leandro trouxe, né, da questão de definição, né, de ficção científica. Ficção científica, ela não é definida pela sensação que vai causar no espectador, e sim por um conceito, né? E quando o Asimov fala disso, o Asimov, no caso, ele ficava muito preso na hard science fiction, né? Exato. Que, no caso, a hard science fiction, ela é definida por histórias que a parte principal da história, a parte focal da história, está voltada por elementos que sejam evocados das hard sciences, né, as ciências duras. Então, matemática, física, química, até biologia a gente pode colocar no balaio, astronomia, tudo mais. Quando a gente fala de soft science fiction, não é uma ficção científica de menor qualidade, nem nada. Não, é só que ela é baseada, assim, o foco dela principal está na soft science, que são o quê? Ciências sociais, psicologia, antropologia, tudo mais. Então, quase a carreira do K. Dick, né? Exato. Tanto é que é até interessante, né? Quando a gente pega... você tinha... Philip K. Dick, um grandíssimo autor de ficção científica. Aí, normalmente, o pessoal fala, ele é um hard science fiction só por causa do estofo do cara. E não, ele trabalhava muito mais as soft science fictions, né? E aqui, o 1984... Cara, é uma soft science fiction por excelência, assim, porque você vê, em termos de tecnologia mesmo... É claro, você tem a teletela, você tem a questão das câmeras, né, tudo mais. Entretanto, não é aquela tecnologia extrapolada, é uma tecnologia que ela é difundida na sociedade. Então, realmente, você não dá para colocar na ficção científica hard, até porque o foco dela está nessa questão social, política, antropológica. E eu achei muito legal quando o Leandro falou a questão que gosta mais do filme, que eu acho isso muito interessante, assim, essas adaptações, né? Qual que te toca mais? Tem um caso muito extremo meu, que assim, eu acho que a maior parte dos filmes que eu gostei muito, que me marcaram e são baseados em livros, eu acho que praticamente todos eu acabei indo atrás do livro para ter essas duas experiências. Muitas foram felizes, outras mais ou menos, mas no caso de Pontes de Madison, eu me nego a ir atrás do livro. O filme, ele é tão especial para mim que eu não quero ter nenhuma experiência fora disso. Eu acho que... Porque é o que você falou, a gente tem o interesse de ir atrás e se aprofundar mais, mas eu não acho que
que é necessário, assim, pô, o fã do Senhor dos Anéis ir atrás de Tolkien sem ter uma iniciação literária, assim, às vezes vai chegar no livro, vai odiar o bagulho, vai falar, quem que é Tom Bombadil, mano, porque ele tá 5 horas, né? O Orwell não, o Orwell eu acho que é mais palatável, eu acho que o livro, ele nem de perto é ruim, eu digo no âmbito de leitura, assim, mas o filme, eu não sei se, por eu ter visto antes, a versão de 84 eu vi antigamente, e a versão de 59 eu vi recentemente para fazer o podcast. Inclusive a gente vai discutir também a respeito, né? Vocês dois também assistiram a versão de 59? 56. Isso, 56, desculpa. Depois a gente comenta, mas sei lá, cara, o filme me impacta muito, as atuações são excelentes, então, sei lá, eu tenho esse negócio, assim, esse preciosismo com o filme em si, mas nem de perto eu falo, não leia um livro. Se você quer ir atrás... Ô Leandro, porque assim, o Gustavo também, é um livro que em 1/3 dele é basicamente uma tortura, né? Exato. É uma coisa assim que na literatura, e principalmente de ficção científica, cara, eu não me lembro assim de tanto tempo dedicado a esse tipo de coisa, cara. Parece um true crime, né, o bagulho. Cara. Não, e pior ainda, né, isso no livro é genial, assim, cara, assim, a sabedoria do Orwell, colocar, e assim, o livro, ele é tão importante, ele é tão seminal, que, como a gente falou, ele gerou inúmeros filhotes, né, tanto na cultura, quanto até em discurso, né, e assim... É um livro que ele é muito profundo, porém tem muita gente que entende ele errado. Tanto é que, assim, o Leandro deu uma palhinha, né, da questão do que a gente vive hoje na política e tal. E, cara, eu já ouvi pessoas de ambos os espectros políticos, aí vamos pegar a situação política atual, podemos separar em 2 polos, e dentro desses 2 polos tem os extremos de cada um ainda. Eu já ouvi ambos falarem, a gente tá vivendo 1984. Mas por quê? Porque o Orwell, ele foi, no caso, em termos de técnica literária, ele foi simplesmente brilhante, colocar alguns conceitos, como, por exemplo, o Maicon falou da questão da tortura, né? É uma tortura absurda, uma tortura que ela é feita para quebrar o indivíduo, tanto é que não é uma tortura genérica, né? Você tem 2 passos da tortura. Aquela tortura do choque, que é a genérica, que todo mundo vai passar. Que é a física, né? A física. E a posterior, que é a do quarto 101, né? Do Ministério do Amor, né? Olha aí o nome. Que a tortura, ela é personalizada. Ela vai no trauma de cada indivíduo. Então, cada indivíduo que for lá, a sala vai apresentar algo diferente, que está relacionado diretamente ao trauma específico dessa pessoa. E falando em indivíduo, né, com certeza vocês em algum momento da vida já leram algum texto do Jean-Claude Bernardet, né, teórico de cinema muito famoso. Ele tem uma frase que ficou muito marcada para mim, que uma frase, assim, seminal do século XXI, e, na visão dele, né, que ele fala que é assim: todo indivíduo, seja ator, atriz, ou nem precisa ser ator ou atriz, de acordo com a presença de tantas câmeras à nossa volta, a única verossimilhança, né, a única forma, eu tô parafraseando ele, tá? Mas assim, a única forma de você tirar uma emoção verdadeira da pessoa é colocando ela diante de sua fobia. Tanto é que isso daí é colocado no início do... É um falso documentário, chamado Filme Fobia, que ele... Eu não sei se vocês já viram, ele pega... Tem atores, atrizes, e tem pessoas que não são atores, não são atrizes, e você como espectador não sabe, e ele coloca todas essas pessoas na frente de algumas fobias. Por quê? Porque a pessoa na frente da sua fobia, ela vai se descontrolar, né? Então, por exemplo, eu aqui com vocês, eu tô falando, tô sendo o máximo sincero possível, mas se a gente não estivesse gravando, provavelmente eu estaria falando com vocês de uma forma diferente. Não sei como, mas estaria. Eu, quando eu tô falando com o Daniel do Formiga Elétrica sobre um filme, eu falo com ele de uma forma diferente que eu falaria com a minha esposa, por exemplo. Então, querendo ou não, a gente sempre tá atuando de uma forma ou de outra, não querendo ser falso, mas acaba que a gente automaticamente faz isso. Só que diante daquela sua fobia, você larga qualquer tipo de controle que a sociedade impôs a você, de forma natural, de forma mais orgânica ou de forma um pouco mais agressiva,
e você simplesmente se descontrola e se torna a pessoa mais sincera do mundo, né? Seja esperneando, gritando, tal. Então é muito interessante o Orwell colocar isso, e o que eu falo que, assim, não poucas, mas assim, muita gente não entende 1984, porque é uma tortura absurda, entretanto, o torturado não vê aquilo como tortura, né? O torturado vê aquilo quase como um processo de aprendizagem, né? Tem aquele vizinho do Winston que chega e fala, nossa, ainda bem que me capturaram. Né, cara, ele fica ainda feliz. Ainda bem que minha filha falou que... Ainda Parsons, bem que minha filha me entregou. Né? Porque eu nem sabia que eu era um traidor. Então, não, quando eles. É incrível. Mano, essa parte é foda. Que eles se encontram, ele fala, não encosta em mim. Eu sou um revolucionário. E o cara, não sabia. E o cara, se você for ver assim. O Winston até, tipo, olha com desdém pra ele, assim, cara. Não sei se a gente vai entrar no filme já, mas pelo menos na versão de 84, assim, ele olha com meio que... O cara é muito burrão, assim, meio que só fala coisas superficiais, assim, então é complicado. Eu vou dar uma sugestão, o próprio Damiani já soltou a bola lá no começo, que de fato... O filme do Radford, né, de 84, ele é bem fiel mesmo, né? É claro, ele faz alguns recortes, né? Ele meio que faz um resumo, né, dos capítulos tal, e claro, faz umas adaptações no estilo narrativo, mas se você for pegar de fato o cerne, né, os principais conceitos, eu acho que tá tudo ali. Uhum. Antes do clássico que a gente vai debater aqui, teve uma primeira adaptação, não sei se vocês viram, de 54, feito pela BBC. Não. A de 54? Pô, não. 54. Estrelada, um dos primeiros papéis principais de destaque de Peter Cushing. Olha Caramba, só, como nos... Nossa, cara. Eu me sinto um ser humano menor por não conhecer, ou não lembrar disso, né? Dirigido pelo Nigel Kneale, que é o mesmo cara que criou o professor Quatermass, né? Esse daí, que é o experimento Quatermass, que aqui no Brasil virou Terror que Mata, né? Terror que Mata. Esse, quem quiser saber mais sobre isso daí, dá um pulinho lá no canal do YouTube do Formiga Elétrica, que eu fiz um vídeo falando sobre o Frankenstein da Hammer, que, assim, transformou o estilo Hammer de terror, e tudo isso começou com a sementinha do Quatermass Experiment que o Damiani citou. Então fica aí o recado. Que é muito bacana, né? É muito legal isso aí, cara. E assim, esse filme, gente, é bem cara... porque assim, tem que explicar pro pessoal que nos anos 50 a TV britânica era ao vivo, né? Só que eles filmavam algumas cenas, tanto que quando você assiste o filme você vê a diferença de textura de algumas cenas filmadas para umas cenas que estavam ali na hora, ao vivo, né? O filme, eu vou ser sincero pra vocês, eu gosto mais desse filme do que da versão de 56. Ah, cara, eu não gosto da versão de 56, cara, eu acho bem fraco. O texto é muito bom e um ator desse, cara, segurar o filme inteiro é mole pro cara. Não, e a expressão do Peter Cushing, eu só imagino, cara, eu não fazia ideia que tinha essa versão. Ele faz o cara que nem o John Hurt, o cara assim que você vê assim na cara, assim, nossa, esse cara tá derrotado, esse cara. E curiosamente tem o Donald Pleasence também, nas duas versões. Verdade. Na de 54 e na de 56. Na de 54 que ele faz o vizinho. Faz o vizinho ali. E deu uma polêmica enorme, porque assim, o negócio foi tão forte, o negócio da tortura na TV naquela época ali, cara. Imagina. Teve até jornal falando que teve uma mulher que morreu assistindo o programa. Eu ia falar isso, eu ia falar desmaiou, mas morreu foi mais pesado, porque eu imaginei. Né? Associação das senhoras britânicas, né? Sempre tem esses rolês, né? Um lance assim, cara. Assim, e também outro foco ali também, ele com a Júlia ali é bem interessante, então vale a pena dar uma vista nesse filme aí, cara. Pô, legal, eu não fazia ideia que tinha essa versão. Você olha, tipo, é cara de TV britânica, tipo, o quadro fechado, sabe? Os personagens tomando conta da tela. Bem teatral, né? Mas o texto é bem feito, assim, então vale a pena dar uma olhada. Aí tem a versão de 56, que é um pouco mais famosa, dirigida pelo Michael Anderson, estrelada pelo Edmond O'Brien, que tiveram que trocar o nome de um personagem por causa do sobrenome do ator, né? Ficou o Connor.
que é vivido pelo Michael Redgrave, né? Que é um astro e tal, né? O filme no Brasil se chama O Futuro do Mundo. Olha só, né? E esse, assim, dá pra você assistir se você não conheceu o que é 1984, se você não tiver visto a versão, pra nós aqui, a versão clássica aqui, não. A cenografia eu acho até interessante, aquele lance da... Ser circular, né? Bem panóptico mesmo, né? Isso é bem feito. Só que, cara, aquele romance com ela, com a Júlia, parece que é um namorado comum, assim, que só tá... parece que não tá acontecendo nada, cara. Parece um romance normal até rolar tortura. É fraquinho. O de 56 é fraquinho mesmo. E um detalhe, eu não sei se vocês sabem, esse filme foi financiado pela CIA. Eu tô ligado. Cara... Você já vê, né? Então, a intenção dos caras. Então, esse filme é bem escancarado mesmo. Lógico. E eu tenho que falar, assim, que o final, cara, eu acho muito ridículo. Eu acho muito... Porque, assim, fica aquele final, assim, tipo... então, não deu certo. Mas eu queria tanto que desse certo. Não sei o que e tal. Aí, ele vira as costas, ela some e ele sai gritando que ele ama o... Fica muito irmão. Cafona, cara, né? Parece que foi fraco, sabe? Uma coisa meio... quase uma comédia ali, cara. Fica meio caricato ali demais, cara. Não é fraco. Eu nem acho ele... Faz muito tempo que eu vi, mas eu lembro que, assim, ele não é nem um filme bem dirigido, bem quadrado, sabe? Não, ele tem aquela cara de filme feito, assim, pra entregar mesmo, sabe? Tipo... Não tem... Assim, porque você vê, assim, tem algumas coisas da cenografia que é bacana, mas, assim, questão de direção e... Não, eu acho que o cenário é até bem feito, é o que você falou, toda a parte de cenário e tal, é interessante até. Eu acho que o ator também não entrega, cara. Não entrega. Porra. E outra, eu vou falar por quem assistiu primeiro a versão de 84, né? Pô, cara, né? Então. É que eu não vi a versão do Cushing, mas, porra, já deve ser infinitamente melhor. Não, cara, você comparar, cara, você ter o Richard Burton e o John Hurt, cara... Dois monstros, cara. É nível Al Pacino e Robert De Niro no Fogo Contra Fogo, cara. Foda. Aí isso. Não, manda ver mais. A história aí a gente vai entrar no filme já. Aí o livro tava... Né, que o Radford achou que... Falou pro agente dele, falou assim, vai lá e corre atrás dos direitos lá, eu sei que não vai dar nada. E tal, meio desesperançoso. Aí o cara descobriu que tava com um advogado, né, que tava com o produtor dele é o Simon Perry, foi atrás, descobriu que tava com um advogado chamado Marvin Rosenblum. Esse cara tinha os direitos, queria fazer o filme, isso aí em 83 mais ou menos que foi essa conversa, comecinho de 83. Ele queria fazer o filme, só que o cara era inexperiente, não sabia nada e tal. Entrou como produtor executivo, falou, então, os direitos são de vocês, só que eu entro como produtor. Beleza, fechou, né? Aí o Simon foi atrás do Richard Branson, que era o presidente, ele que foi o fundador da Virgin, né? Que os caras produzem desde filme, gravação de disco, até avião, os caras produzem. E agora estão querendo investir em foguete, né? Cara, vamos queimar esse dinheiro, né? Os caras são... Exatamente, nesse nível aí. Tá vivo esse cara, né? Até hoje. Tá vivo. Negócio. Aí tudo deu certo. O Michael Redford falou assim, não, beleza, eu que vou escrever a adaptação, escrevi em 3 dias, né, então... Aí que tá, a gente tá falando que é bem fiel, então o cara só foi, vou cortar isso aqui, pronto, tá pronto, né, o roteiro já do filme. São iguais, né, tipo, são, né. Aí entrou o Roger Deakins na fotografia, que é um cara genial, né, um cara genial que queria fazer o filme preto e branco, mas aí falaram, não, cara... Vai ficar pesado demais, né? Vamos, vai ficar deixa demais. Colorido aí, né? Pelo menos, né? Aí, o pessoal da Verge queria utilizar o que o David Bowie compôs, que ele queria fazer uma peça teatral, né? De 1984, com o Ziggy Stardust, naquela época do Ziggy Stardust e tal. Ele compôs várias músicas que estão no disco Diamond Dogs. Aí o Bowie pediu muita grana. Falou assim, não, eu libero essas músicas, mas... vai dar por essa pequena bagatela aqui. Agora é um filme, né? Vamos mais caro, né? Aí a Virgin chamou Eurythmics para fazer a trilha sonora, só que o Radford não sabia disso. E encomendou a partitura com o Dominic Muldowney, que fez a parte dele, mas de qualquer forma ele não gostava do Eurythmics, muito menos da trilha sonora, né? Tanto que na versão que ele retirou a maior parte da
da tem banda pra colocar a partitura orquestral, né? É isso que eu ia falar, só tem quase orquestra, né? Aí deu um rolo numa premiação, o Radford agradeceu e falou assim que ele teve que engolir o Eurythmics, aí a Annie Lennox falou assim que tipo, ela foi contratada, ela fez o trabalho, mas Sim. o cara não Não, queria. e cara, tipo, pô, Sex Crime, cara, eu lembro de ter ouvido, tipo, e fez sucesso pra caramba essa música, né? Só que eu fico imaginando essa música dentro do filme, cara, o que ia ser, tá ligado? Ô, Gustavo, você ouviu esse disco? Eu gosto de Não, Eurythmics, então por isso que eu falo, eu ouvi Cara, tudo e tal. É um negócio Eurythmics, é tipo Eurythmics, sinfonista mano. anos 80, Exato, tipo totalmente pra cima, dance. exato, cara. Mano, e É... tipo, Sex Crime é muito, tipo, baladona, assim, cara. Eu imagina colocar no filme, tipo, ia ser muito Nossa, bizarro. Não, eu tô cara. pensando, qual cena colocaria? Não tem como. Não tem tem, como. cara, não E eu encaixa gosto de nada ali, Eurythmics, cara. não encaixa. Até as músicas são instrumentais. Não né? encaixa, cara. Cara, não vai. Não vai. E eu gosto da banda, mas não tem nada a ver, né? Com Naquela estilo. época estavam saindo de Sweet Dreams, né? Então tava no Não, auge tava mesmo. no auge. Então, é uma coisa bizarra. Eu vou deixar na descrição aí para quem quiser ouvir o programa, ouvindo o Eurythmics, pode ouvir. Porque não dá pra pôr, senão vai. Porque não vai dar bom pro vídeo se colocar. Mas ouçam em específico Sex Crime. Em alguma cena de sexo do filme, vocês vão ver que vai encaixar. Só que não. Meu Deus. Não, eu acho que eles utilizam só um trechinho, assim, de uma batida numa hora lá, cara. Mas a letra não tem Não como. dá, não dá. Aí, o John Hurt com o Winston, que a gente tava falando, que, tipo, cara, esse cara é um gênio. Não, ele é um gênio. E na época ele tava bombando, né? Ele tava bem no auge ali também, né? Sim, exatamente. E depois foi fazer carreira também em vários filmes de ficção científica também, né? Até no citado V de Vingança ele tá lá, né? Fazendo ele é o paródia, é o líder, né? É o grande líder ali. Contato também, eu lembro dele, do personagem dele, Contato ali, né? Bilionário. Exato. Aí o Richard Burton, que era pra ser o Paul Scofield, né? Só que ele quebrou a perna, né? Aí ele não foi. Chamaram o Burton e os caras estavam preocupados, hein? O Richard Burton já fazia 15 anos que estava lutando contra o alcoolismo. Ele estava num ponto que ele não estava decorando fala, cara. Eita, dessa eu não sabia que ele tava com problema de alcoolismo, mas não sabia que ele tava com esse problema de decorar fala, não. Quem quiser procura assim, Richard Burton, Klansman, Drunk, Fool. Vocês vão entender. O cara tava num nível que você via, obviamente, não sei se vocês assistiram esse filme, você assiste o filme, cara, você vê, obviamente, que o cara tava embriagado nas cenas. Nossa. Então ele tava num nível assim. Ainda bem, cara, que assim, esse foi o último filme dele e, tipo, ele fechou com chave de ouro a carreira que não podia acabar, cara, porque o cara, uma lenda do cinema aí, né? É sensacional. Aí destrói no filme. Putz. Aí, os outros cotados eram o Anthony Hopkins, o Sean Connery, que definitivamente não ia dar combinar. certo, nada. Não. O Rod Steiger, esse sim, eu acho que já tem uma persona ali do Richard Burton. Então é isso. E a Susan Hamilton, que fez muita TV, aí fazendo a Júlia também, né? Que é os principais. E Círio Cusack voltando a ser filha da puta, porque ele já foi filha da puta na distopia do Fahrenheit, né? Que era o capitão lá, que era, né? Aqui ele volta pra ferrar os outros também. O cara, falso bom velhinho, né? Exatamente. Né? Então é até interessante usar o cara do Fahrenheit, porque nesse ponto, até o Fahrenheit 451 também é meio que um filhotinho de 1984. Sim. E ambos eles usam essa figura da autoridade, né? No caso do Fahrenheit, o capitão, e no caso aqui o O'Brien, né? O membro do partido interno, que são caras, assim, inteligentíssimos, né, cara? São caras adultos, eruditos, tal, e graças a isso conseguem comandar. E é legal o cara tá no filme. E, voltando aí, o que você tinha falado, então? Volta aquela tua fala, então, Gustavo. Sim. O lance, né, que eu acho que esse filme devia criar uma nova categoria do Oscar, que, tipo, ele só seria o vencedor, depois não existiria mais vencedor, que assim, quando você tem e assim, eu vou falar pra vocês como experiência própria, que eu já gravei sets com figurantes e tudo mais, dirigir figurantes é complicadíssimo,
porque eles têm que fazer aquela imagem, aquele plano grande fazer sentido, só que cada um vai fazer de uma forma, e você não vai dirigir um por um, assim, não, você fala tem que ter uma unidade, né, Gustavo? Dá a direção geral e pronto. E se você prestar atenção, sempre vai ter algum figurante que vai destoar. Vai estar olhando pra câmera, vai estar fazendo um negócio que não deveria estar fazendo. Vai estar fugindo do tubarão, né? Sempre tem. Tanto, as figurações mais fáceis são figurações de plateia que tem que fazer algum gesto muito exacerbado. Então, todo mundo batendo palma, todo mundo levantando a mão e tal. No 1984 aqui, qual que é a questão? Você tem os momentos, né, dos 2 minutos de ódio, né, todo mundo gritando, tal, tudo mais, só que assim que acaba os 2 minutos de ódio, aí começa aquela música mais serena, tudo mais, e aparece a imagem do grande irmão na teletela gigante lá, e todo mundo faz assim com os braços, transfigura, e começa a se emocionar. Cara, é genial, porque assim, e aí que eu quero entrar no lance do Leandro, que o Leandro comentou que o filme mexeu muito com ele. Porque, de fato, cara, essa primeira cena, isso é a primeira cena do filme. Você tem esse momento que o pessoal tá naquela catarse do ódio, aí vai pra esse momento de tranquilidade e esperança, cara, todo mundo com um olhar, assim, super alienado, e o Winston fazendo os mesmos gestos, só que o olhar dele tá muito diferente. É uma cena que, assim, se o John Hurt assim, não fosse um monstro de atuação, a cena daria errado. E se os figurantes não convencessem, a cena também daria errado. Não, porque aquela cena, no livro, é fácil o George Orwell falar isso, né? Porque ele fala que, o Winston, ele tava lá e ele se sentia um pouco deslocado, e ele olhava pro O'Brien e sentia que aquele cara também tava deslocado daquela galera, então você consegue escrever que o cara tava deslocado daquele mundo. E no filme, cara, você sente isso, cara. Você vê, né? É absurdo, assim. É absurdo. E o O'Brien olhando pra mina, assim, tipo, e você revendo o filme, por isso que é um filme legal pra você assistir mais de uma vez, assim. Porque desde o começo você já vê o O'Brien com outra visão, assim, cara. Tipo, ele observa as pessoas completamente diferente. O pessoal do partido interno é outro rolê, entendeu? Você já vê ali, e nas minúcias, né, cara, no texto, assim, cara, o que é me muito impressiona é aquele cara berrando, assim, que ele, tipo, você vê que o cara tá com ódio mesmo, aquele cara que só fica berrando, assim, e a cara dele fica quase que congelada, assim, dele gritando, cara. Não, e na hora que eles é quase um orgasmo, assim, aquele negócio de um louvor maluco, assim, cara. Então, eu não sei como foi coordenar isso, né? Que o cara tá falando umas coisas que você poderia, né, o tal do, como é que é o... Goldenstein? Que é o Trotsky. Ele poderia estar falando. É aquele negócio que o cara poderia estar falando uma coisa que eles poderiam pensar, mas ninguém tá ouvindo. Tá? Não, ninguém. O ódio. E assim, usar um cinema, cara, pra ilustrar essa primeira cena, assim, cara, é muito. É aquela coisa da tela. A maior tela que a gente prestando atenção, cara. O O'Brien prestando atenção ali, né, no que o Goldenstein tá falando. O resto tudo, né, exaltado e o círculo interno, todo mundo ali, tipo, só de olho, só. É muito foda. E assim, a maior tela que a gente tem é a tela de cinema, cara. E ali é usado pra isso, né? Agora, nossa, tem tanta coisa pra falar de 1964, meu Deus. Vamos por partes. Me chamou muita atenção, o Leandro falou, é tipo um orgasmo da galera fazendo e tal. E o orgasmo é praticamente proibido. É proibido. Tem até assim, palestrinha pra erradicar essa porra. E daí, cara, assim, esse conceito é fascinante, né? Porque você tem que, assim, o partido, ele fica falando, diminuímos o número de famílias, diminuímos o número de nascimentos naturais, tudo mais, como vitórias. Né? Como vitórias, falando de celibato, tudo mais, falando que todo mundo tem que aderir ao celibato, tal. E é muito interessante porque assim, não é à toa, né? Porque chega uma hora que você percebe que assim, o partido não é o partido em primeiro lugar, o partido é o único lugar. Né? O partido tem que ser o único alvo de adoração. Então, por exemplo, se você tá lá nesse mundo e você tem uma família, por exemplo, e sei lá, você tem que trabalhar, mas sua filha tá doente, tropeçou, quebrou a perna, tá sangrando, seja lá o que for,
aí você, opa, deixa eu dar atenção para minha filha, eu chego no trabalho mais tarde. O partido não quer isso. Então o partido faz com que as pessoas se desapeguem de qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, seja questão de família, questão de amor, tal, e até mesmo questões simples, né? Por exemplo, tem uma cena que é muito marcante no livro e no filme, e no filme é legal porque quando você mais ouve a cena, fica mais bacana, que é assim, tá um Winston lá naquela zona fora da fábrica, né? Fora da empresa, que ele tá com a Júlia lá na casa e ele tá olhando pela janela. Porque tem uma mulher da prole cantando, estendendo roupa e cantando. E no filme mostra a mulher, ela tá toda desarrumada, desleixada, tal, e no livro fala que a figura física não era uma figura bela, só que o Winston olha aquilo e ele vê uma coisa muito bela ali. A beleza dela, né? Porque a mulher, ela tá serena, ela tá vivendo do jeito dela, ela tá cantando, tal. E nesse mundo que a gente vive... Pode falar. E ele faz até uma observação. Como é que alguém pode deixar tão bonita uma música criada por uma máquina, né? Exato, exato. Então ele vê aquilo até com uma certa inveja, assim, porque se a gente parar pra pensar, o pessoal da prole, né, mais de 80% da população aí no livro, eles, embora sejam condições paupérrimas, eles vivem, tem uma vida melhor no sentido de liberdade, né? No sentido de liberdade, porque é um mundo sem leis, né? Na verdade, é um mundo sem leis, onde o único crime de verdade, assim, crime por dizer assim, algo que você tem certeza que você vai ser punido, é o crime pensamento, né? E o crime pensar, ele pode abranger tudo, né? Essa que é a questão. Bom, só o fato dele estar escrevendo ali no começo de tudo já é um crime pensar, ele já sabe que tá morto. Já. Não, ele até fala que o fato dele pensar antes de escrever já o condena. Já é um crime, então porque escrever é só um processo só, porque ele já cometeu o crime, já ali ele só tá externando o crime que ele já cometeu, né? Mas é muito interessante, então assim, até na questão das artes, né, que poderiam despertar o interesse da população, eles limam tudo, assim, então, literalmente, a única coisa que vai gerar interesse para aquelas pessoas que são a classe média ali daquele mundo, a única coisa que vai gerar interesse é as informações da guerra, é o quanto o grande irmão zela por ti. Aliás, essa é uma coisa que, infelizmente, na língua portuguesa se perde, né? Porque quando coloca The Big Brother is watching you, não tem essa dupla conotação, né? Watching de vigiar, mas também é watching de zelar. Zelar, né? Como se ele estivesse cuidando, né? Exato, e aqui não, né? Infelizmente, na tradução perde, não tem como, tem que colocar um dos dois, né? E uma coisa assim que, pra quem, assim, primeira vez que vai ver, né? Aquele negócio assim que poderia ser usado muito, mas não é, só usado em uma cena rápida, a gente tem o ponto de vista do grande irmão uma hora lá, né? Rapidamente, assim, só pra falar assim, ó. Até a tela fica, né? Fica tipo um filtro, né? Muito foda aquilo. E podia ser usada a exaustão, mas não, aqui é só uma cena rápida, pronto pra você entender que esse negócio tá observando, né? Exato. Não, então você tem, assim, esse filme, tudo que no livro acaba, não é verborrágico, mas a gente tá na mente do Winston, né, no livro, então ele vai descrevendo tudo isso, no filme você vai testemunhando e sentindo, né, então, nesse ponto o Radford foi assim, excelente como diretor. Ele não é nenhum diretor que, assim, você fala, nossa, isso daqui é a cara do Radford. Não, ele ele é um Ron Howard daquela época, vai. Tipo, tanto que você não consegue fazer paralelo em nada com a carreira dele. O Carteiro e o Poeta, né? Não tem assim, comparativo ele é nenhum. um diretor competente e tudo mais, mas ele não tem um traço autoral. Entretanto, aqui, cara, assim, é muito bom que o diretor não quis aparecer mais que o conteúdo do filme. Puxa, assim, aquele fez, cara, é o melhor filme dele, assim, disparado. O segundo lugar já fica muito abaixo, né? Mas, cara, é muito bom que, assim, ele conseguiu fazer os atores brilharem, né? Coisa que, assim, é
é um livro, vamos combinar, assim, se eu não tivesse, eu também, assim como o Leandro, eu vi o filme de 84 antes de ler o livro, e daí é muito complicado você desassociar, né? Chega uma hora é complicado desassociar, mas eu fazendo um exercício próprio, assim, pegando assim, se não existisse nenhuma adaptação cinematográfica de 1984, eu só pelo livro como base, eu ficaria muito na dúvida em como fazer essa adaptação, cara, porque a gente vendo a obra parece óbvio, né? Mas, cara, não é, cara, porque é um filme que depende muito de sutilezas e depende muito, muito, muito das atuações. Sim, pra descambar pro cafona é muito rápido, cara. E a gente tem o pra descambar pro cafona é muito rápido, porque a gente tem a versão de 56 pra mostrar isso, assim. Exatamente. Só voltando, já que você tocou do livro, cara, e é bom que esse filme, ele tem... Não é que é coincidência, mas assim, ele foi feito em 1984, né? Uma intenção, né? De fazer no mesmo ano, né? E tal. Sim. Só que ele diz muito da época dele também, né? Sim. Thatcher e aquela coisa bem pesada. Então ele consegue... Burocratização pesadíssima, né? Exatamente. Isso é bem interessante. E ele adaptando aquele período dos anos 40 ali, né? Esse período dos anos 80, ele ainda tem uma coisa de... Tá distante já tá 30 anos, mais de 30 anos distante do que quando foi escrito, né? Sim. Então ele tem também a distância de enxergar todo o panorama do que foi feito na época, né? Exato, e o neoliberalismo da Thatcher comendo solto também, então é o que você falou, né? E eu acho que o filme, ele também desperta uma coisa que na época também estava latente, que é essa desesperança, né? Pô, não é à toa que a gente também vai ver o nascimento do cyberpunk, da literatura cyberpunk da mesma época. Então tava todo mundo meio que numa saturação do que estava acontecendo, anos e anos de Guerra Fria, anos de crises econômicas, e então tá todo mundo meio desesperançoso, assim, então as distopias estavam comendo solta, então fazer uma adaptação de 1984 no ano de 1984, eu acho que falou muito, assim, sobre a época também, como você disse. E o Gustavo também lembrou do V de Vingança, que também foi escrito quase na mesma época, então... Exato. Né? E total regime Thatcher, né, o V de Vingança, total, assim. Mas e de novo, né, é interessante a gente pegar esses conceitos principais, né, porque quando você tem escritores ou autores, escritoras, enfim, de medíocres para baixo, quando vamos falar de distopia, regimes totalitários, eles sempre falam de regimes totalitários voltados muito mais para aquele regime violento, né? O de 1984 é óbvio, ele é muito violento, mas o modo como as pessoas veem não é como se fosse um regime violento, né? Então, assim, diferente, de N distopias políticas que a gente tem aí na literatura e séries de ficção científica, enfim, aqui você tem um regime totalitário que é muito mais funcional do que um regime violento. Porque a gente pega aí ditadura, até pegando a história do Brasil, né? Poxa, depois do golpe militar na década de 60, você vê que a ditadura ela se mantém um período, mas depois a população ganha força e quebra, né? Vai às ruas, dá um jeito e acaba com a ditadura. Aqui no Brasil, vários outros países, movimentos semelhantes, né? A ditadura opressiva, no sentido que, tipo, a população tem medo de você, ela não dura muito. Chega uma hora, ela não se sustenta, porque a população vai ficar contra, né? Agora, aqui em 1984, é um trabalho de paranoia, só que assim, é aquela paranoia de você estar sendo vigiado? Não. É aquela paranoia de você ser um traidor e nem saber. Porque o lance de você estar sendo vigiado, para eles é normal. Eles amam o grande irmão. Isso é feito através de torturas, total. É feito o cara obedece a televisão aquela hora do exercício. Que a mina fala Winston, sei lá o que, né? Que ela fala o apartamento do cara, você não está fazendo com empenho suficiente. Eu tenho mais de 40, 2, 3 filhos, sei lá, e eu consigo pisar, tocar meus pés. Então você tem que conseguir fazer com empenho ali.
E, É quase. Eu ia falar, é quase exercício laboral de empresa, tá ligado? É quase uma visão, quase não, é uma visão assim. Essa pessoa não está sendo autoritária comigo, ela está me fazendo um ser humano melhor. Ela tá cuidando de mim, né? Tá cuidando, exatamente. Então, é quase como se fosse o aprendiz e o mestre, sabe? É um mestre duro, tal, tudo mais, mas vamos lá. Então, assim, claro, né? O Leandro abriu o programa falando, né, a questão, né? Quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado, né? E essa questão da memória, né, cara, isso é simplesmente brilhante, assim, porque o que nós somos? Nós somos nada mais do que o acúmulo de nossas vivências e memórias, né? Então, nós três aqui, só estamos falando de 1984 porque em algum momento lá atrás a gente começou a se interessar por alguma coisa de cinema, literatura, tal, e isso acabou descambando em algum momento em 1984, vimos outras coisas, tal, nos juntamos e decidimos falar sobre 1984 aqui. Agora, e se alguém quiser reescrever essa história, isso faz com que a gente deixe de ser quem nós somos, né? E o modo como eles trabalham o duplo pensar, a nova língua. A nova língua também é um conceito brilhante, acho que vale a pena a gente entrar já. Mas essa questão de você controlar a memória é incrível. É incrível, assim, no conceito tanto do livro quanto no filme e tal. E é uma coisa que, assim, dependendo de como você lê o livro, se a gente tivesse esse papo 10 anos atrás, ele seria um pouco diferente, porque parece algo muito extrapolado. Mas hoje em dia acontece cotidianamente, né? Fato, você remodelando o pensamento das pessoas, e uma coisa que eu também acho brilhante no livro é o conceito da nova língua, e ela ajuda muito nisso, porque assim, todo o nosso pensamento, né, toda a evolução do nosso pensamento está intrínseco com a linguagem, né? Então, por exemplo, mulheres, elas sempre sofreram machismo. Sempre sofreram com atitudes machistas. Porém, hoje em dia, a gente tem mais consciência disso como sociedade, porque se fala muito mais sobre isso e colocar um nome. Isso é machismo, isso é machista, por exemplo, tal. Então, assim, várias coisas que você para pensar, poxa, sei lá, eu quando era adolescente, sei lá, 14 anos, eu conversava com meus amigos termos super machistas e eu não me dava conta que isso era totalmente babaca, porque eu não tinha um nome para dar nisso, né? Então, machismo, racismo, tal, tipo, esses nomes, eles são importantes porque eles categorizam um conjunto de comportamentos, por exemplo. E o lance da nova língua é justamente a exclusão de termos. Tanto é que você tem, assim, a ideia do partido é mostrar que o partido está fazendo a vida das pessoas melhor. Então, vários termos que você teria uma conotação ruim, eles são limados. Então, você não tem a pessoa viva e a pessoa morta. Você tem a pessoa e a impessoa. Sim. Né? Então, você não tem a verdade e a mentira. Você tem a verdade e a não verdade. Né? Então, você, conforme... E é interessante que, assim, cada edição nova do dicionário vai deles diminuindo. Vai diminuindo. Eu acho espetacular essa conversa que ele tem com o Easton, o Simon lá. Que ele espetacular, não. Muito bom. Não, muito bom. Exato. Não, e o Simon, com essa conversa com isso, é muito engraçado, né? Que ele fala, pô, você viu, a 11ª edição vai ser menor ainda, e daqui sei lá quantos anos, esse tipo de conversa nem vai acontecer. Olha que maravilhoso. Né? Tipo, o cara tá, tipo, binarizando o pensamento, né? Chegando a níveis de programação mesmo. Pra quem é de TI, né? O negócio vai chegar no nível de linguagem de programação. Vai ser pouquíssimo diálogo e sim, não, talvez, e tipo, só né, transformando as pessoas literalmente em máquinas. Só que a gente também aí... É o brilhantismo da obra e ao mesmo tempo a mácula da obra, que é uma obra que pode ser interpretada
os dois lados, né? Porque ela é usada como arma também, às vezes, por pensamentos mais retrógrados, do tipo, o pessoal tá ficando mais burro porque tá usando uma linguagem de WhatsApp, entendeu? Ou, por exemplo, estão limando a minha liberdade de ser escroto, tá ligado? Então, tipo, estamos vivendo em 1984 porque, essa linguagem, sabe, woke. Então, tipo, a gente tem que também tomar cuidado e por isso que eu acho que o filme é brilhante, assim, nesse ponto, porque ele faz a gente pensar, e a obra é pra isso. Não é pra gente falar, não, sabe, extrapolar por extrapolar, assim. Eu acho que você tem que visualizar, a obra é interessante por causa disso, entender as correlações do que estão acontecendo e também entender que isso pode ser usado como argumento para ambos os lados, assim. Então é meio dúbio também. Entender esse negócio também é importante, assim, porque a obra ela não está escrita em pedra, né? Ela pode ser interpretada da forma que você quiser também, entendeu? Exato. E esse negócio da linguagem é interessantíssimo porque realmente, assim, quando você entende que quanto mais vocabulário a pessoa tem, mais possibilidades de pensamento ela tem, isso é muito real. Então, nesse negócio, assim, você mostrar que as coisas não são totalmente oriundas de uma dicotomia, bom e mal, não sei o que lá. Não, tem várias zonas cinzentas aí, e quanto mais vocabulário você tem para prestar atenção, saber que existem essas zonas cinzentas até, mais você consegue ter um pensamento crítico, mais você consegue analisar de uma forma, assim, bem livre de seus próprios preconceitos, tal. Então, assim, você vê, tipo, até vai pegando a área política mesmo, né? O pessoal costuma falar assim, você tem a bancada da bala, você tem a bancada evangélica, tal, mas você tem aqueles evangélicos super fervorosos, assim, que falam as maiores ladainhas e barbaridades possíveis, porque eles não estão olhando esse outro espectro que outros pastores mais inteligentes, mais intelectuais, mais versados falam, não, gente, a gente tem que entender isso a parte da religião por causa disso. E você vê que isso vem muito da questão da linguagem. É entender a linguagem do outro, aplicar essa linguagem numa linguagem mais universal, uma linguagem que a sociedade entende e tal. Então, assim, de fato, você limando a linguagem, você torna as pessoas cada vez mais voltadas unicamente para um instinto ou para, como o Leandro bem falou, para uma programação, né? Porque ali, com o trabalho do Winston, né? O Winston ele trabalha no Ministério da Verdade, né? Outra ironia fascinante aí do livro. Quando você percebe os outros trabalhadores, eles não estão pensando naquilo que estão fazendo, né? Eles estão fazendo, e o Winston, aí novamente evocando aqui o filme, né? Numa atuação brilhante do John Hurt, ele pega uma notícia e ele modifica a notícia ali das gramas de chocolate, né? Que vai ser aumentada tal. Aí ele modifica a notícia e quando ele ouve essa notícia sendo entoada lá na rádio, ele faz um olhar do tipo, caramba, isso eu acho que não é verdade. Só que ele não fala, né? Eu tô falando porque eu não sou o John Hurt pra fazer a atuação dele aqui. Mas o John Hurt, só com o olhar você percebe que o cara tá sacando que aquilo tem alguma coisa estranha. E os outros não, os outros são alheios a isso, né? Não, e Gustavo, e muitas coisas que é noticiada, que assim, a gente não tem a base se aquilo era importante pros caras. Eles vibram como se fosse muito importante, mas às vezes é uma coisa que talvez alguns deles nem sabiam o que era. Sim. Me dá essa impressão, cara. E é interessante aí várias conjecturas, né? O personagem do Goldstein é um personagem fascinante porque você não sabe exatamente até onde ele faz as... É possível até você entender que ele é muito mais do que simplesmente um cara do partido interno. E daí você vê, né, que o cara é super letrado, tudo mais, ele sabe tudo do Goldstein. Quem diz que ele não é o cara que escreveu o livro do Goldstein? Quem diz que ele não é o cara que roteirizou as falas para algum ator ser o Goldstein que passa na teletela, né? Porque o cara tem um controle de tudo, né? E o outro, né, Gustavo? Aquela cena que eu acho brilhante, cara, que o cara empresta o dicionário para ele, e aí isso deixa
meio isso que você tá falando, cara. Que na verdade é uma coisa só, né? O dicionário, mas junto tá ali o texto do cara. E aí? Uhum. Exato. Porque assim, você não tem. Isso aí dá margem também, você não sabe se tem um inimigo mesmo, né? Sim. Isso é uma coisa só É tudo criado, tudo produzido, né? Por exemplo, na hora que cai aquele helicóptero, e daí? Caiu o helicóptero. Quem derrubou, né? Pra quê, né? Exato. Foi deliberado, né? Pra gerar pânico. É que a complicado. situação de guerra contínua, né? Essa circunstância de guerra contínua é uma justificativa para a população para recursos escassos e falhas da questão social de um governo, né? Uhum. Então, estamos em guerra, então por isso está complicado questão de saneamento, alimentação, seja lá o que for. É uma justificativa muito plausível, por quê? Porque os recursos estão sendo para a guerra. Uhum. Então você estar em guerra contínua é muito confortável para você como governo não se responsabilizar pelas... E assim, não apenas não se responsabilizar, mas qualquer coisa que seja boa, o mínimo possível, é visto como uma vitória. Sim. Então esse lance do chocolate, a gente está aumentando a ração de chocolate 25 gramas por semana. Nossa, e assim, você nem sabe se aumentaram mesmo, né? Os caras levantam, né, mano? Eles sabem, tipo assim, eles são avisados que aumenta, né? Mas e daí, né? Exato. E aí tem o lance da... Eu gosto também o que é essa coisa de racionar, né? O cara jogar uma gotinha assim de álcool a mais, né? Que eles bebem gin lá, né? Sim. Tipo, isso é por cortesia da casa. Cara, o cara deu Não, 3 exato, nada, né? Ali, não, é igual o Parsons, mano, tipo, falando, eu acho que aqui não tem carne nenhuma. Tem isso aqui, que parece carne, mas não é carne. Aí ele ainda pergunta, você vai comer isso aí? Né? E ele pega o do cara, assim, tipo, é totalmente alienado, assim. Tanto que, é o que eu falei, o Parsons, assim, ele é meio que visto pelo Winston como um cara bem alienado, assim, tipo, ele fala, mano, esse cara aí, e quando ele vê o cara na situação que ele vê depois, né, no Ministério do Amor lá, que é foda, né? Não, e a sequência de execução são foda também, né, cara? Não, então, cara, telão, né? Porra, é o entretenimento do povo, né, cara? Violência ali explícita, é o que a gente tava falando. Você viu né? o enforcamento ontem? Não, rapaz, eu tava na porcaria do comitê, porra, comitê é foda, né? Perdi a execução e tal. Não, é foda, é uma sociedade desgraçada, né, cara? O Gustavo ia chamar o prisioneiro aí na conversa de novo? Vamos lá. Esse aqui é uma edição que a gente tem aqui uma adaptação da série, né, que seria feita pelo Jack Kirby, né, em quadrinhos. Aqui tem a única arte finalizada, né, que eu não sei se vai dar para ver muito bem, mas qual que é a questão? Vocês estão vendo que é uma vila muito bela, né? Tipo, é tudo muito bonito e tal. O cara tá preso nessa vila, né? E tem toda uma ideia de conspiração, tá? Mas assim, tá ele preso e várias outras pessoas presas, né? E ele é o famoso número 6, né? Daí que vem o lance na introdução da Iron Maiden, and you are number 6, né? E essa edição ela é bem legal, porque ela tem uns traços aqui do Kirby que não foram finalizados, é bem legal. Mas qual que é a questão? O Prisioneiro também é um filhote de 1984, mas não só isso, o Prisioneiro também foi pai de muita coisa, inclusive, cada episódio vai lembrar com certeza algum clássico de ficção científica depois, tanto é que tem um episódio, não vou lembrar se é o 2 ou 3, que é Inception puro, do Nolan, é Inception puro. Mas qual que é a questão? O controle aqui, tal qual 1984, é feito não por aquela opressão que o oprimido sente a violência, não, ele sente que ele é beneficiado pelo opressor, é uma síndrome de Estocolmo do inferno, assim, né? Então, é muito interessante, que é uma obra que é um filhote de 1984, trabalha, claro, de uma maneira muito diferente de 1984, mas tem ecos muito fortes, principalmente nesse caso conceitual, que para você oprimir uma pessoa e você ter sucesso nessa opressão a longo termo, como é que é? Não é a pessoa se sentindo violentada, oprimida, é a pessoa sentindo um amor, uma devoção, né? Não é à toa que você tem... Poxa, quantas histórias a gente não tem de mulheres que são violentadas o casamento inteiro e
quando vão falar com ela, pô, sai disso, ela fala, não, a culpa foi minha, ele me ama de verdade, o grande irmão te ama de verdade. E você ama o grande irmão. Disso, E tudo que ele faz pra te machucar é para o seu bem. Você não se comportou, né? Sim. Esse quesito, assim, falando do filme, é interessante, antes de começar o processo de readequação do Winston, quando ele encontra com o Parsons, que é a conversa que eles têm, lógico, e eu acho muito marcante que ele fala, tomara que eles não me matem, Winston, porque eu acho que eu seria muito útil no trabalho de campo. Então, tipo, você vê que o cara ainda tá preocupado, tipo, não pelo fato de, eu vou morrer e eu não quero perder minha vida. Não, é tipo, eu ainda posso ser útil, tá ligado? É muito foda, assim. E as atuações, é o que você falou. O Hurt tá genial, cara, mas os coadjuvantes também, cara, eles dão um peso pra tudo ali, cara. Você realmente fala, mano, você se importa até com um cara que você não simpatizava tanto ali no começo, né? Ou até naquele cara lá, que é o primeiro cara que é denunciado lá, lá que o cara troca, né? Que assim, Você vê ele chorando, né? O cara servindo uma bebida pra ele e tal, é foda isso aí. Não, e ainda tem um lance que, tipo, não só o cara traiu o partido, mas como ele sempre leva sífilis pra família, né? Eu deliberadamente peguei sífilis, tipo, eu de propósito peguei essa doença venérea aqui, os caras sempre fazem questão de enfatizar isso aí, né, cara? Eles querem evitar que as pessoas fazem sexo a todo custo, cara. Não, todo custo. Foda, cara. E sífilis, passei pra toda a minha família, e ainda fala, passei pra toda a minha família. Porque o lance é aquela ideia, a catarse, ela não pode ser intelectual, então ninguém vai consumir arte. A catarse não pode ser no orgasmo, porque a catarse única tem que ser nos 2 minutos de ódio. Aqueles 2 minutos de ódio e logo em seguida o grande irmão para ser o grande salvador. Então, ali tem que ter a descarga emocional. É ali, eles limam todo o resto para ali ter a única descarga emocional da pessoa. É bizarríssimo, né? Eu não sei se vocês sentem isso, desculpa, falando da cinematografia, em relação à cinematografia, cara, eu gosto muito do Stalker do Tarkovsky, né? As câmeras, algumas câmeras assim, tipo, vocês sentem alguma correlação assim? Porque eu reassistindo assim, eu achei eu acho que você tá pensando por causa da saturação da imagem. Isso, bem saturado, etc. Eu acho que tem o mesmo peso ali na imagem por causa disso, assim. Bem dessaturada, né? Isso. Bem dessaturada. Eu acho que é muito porque assim, você tem mesmo na natureza, assim, você fala, é bonito, mas você sente um diferenciamento, principalmente nos devaneios do Winston, assim, né, quando ele vê aqueles planos, né, bonitos, assim, e mesmo assim você sente uma tristeza ali, eu não sei se... É bucólico, né? Bucólico, totalmente bucólico. Uma coisa assim... É muito contemplativo, né, então acho que isso remete muito a Tarkovsky também, né, aqueles planos parados, só com o personagem olhando, ficando um tempo. Uma coisa meio fantástica, né, também. Exato. Uma coisa que eu acho interessante também, cara, é o que denuncia eles, assim, o que tá vigiando eles é uma coisa que tá no espelho, né? Como se aquele reflexo daquela individualidade fosse o que fosse trair eles, né? Eles são os traidores, né? E é interessante porque você tem, a princípio, né, você tem pistas de que você tem a teletela e a teletela, atrás da teletela tem a câmera te vigiando. Beleza, tanto é que o Winston tinha lá um cantinho que, se não me engano, era para ser uma estante, um armário, tal, alguma coisa assim. É um ponto cego ali. É o único ponto, nenhuma casa tem um ponto cego, a do Winston também não teria, mas como teve essa falha, acabou ali sendo um cantinho que ele consegue ficar sem a teletela observá-lo. Lá ele pega, escreve, a primeira coisa que ele escreve lá é liberdade é poder falar que 2 e 2 é igual a 4. Tipo, do nada, ele colocou a liberdade de falar que 2 e 2 é igual a 4, no sentido assim, pô, tem tantas obviedades aqui que eu não posso falar, né? Como assim? Sim. Só que ele colocou esse exemplo, 2 e 2 é igual a 4. Então, quando o O'Brien fala isso, mostrando que ele sacou,
o cara tá tão na mente do Sim, Winston que ele conseguiu pincelar essa coisa muito particular. Então, já montou um apartamento na cabeça do Winston, né? Então, Não, assim, foda. fica algo muito mais absurdo, porque foge um pouco da vigilância prática, né? Já entra naquela vigilância, cara, Os que caras vai estão na minha além do mente. compreensível. Será que eles estão exato, lendo tão a minha mente, tá ligado? Exato. Aliás, ótima música do Radiohead, 2 mais 2 igual a 5. Apesar que a gente falou um pouco da Júlia também, né? Júlia é personagem importante, cara. Inclusive é o foco de não só do terceiro ato ali, né? Como toda a construção de subversão dele, né? Porque ele começa odiando ela, né? É impressionante isso, assim, né? Que ele explicita... Ou ele não sabe, né? Ele não sabe, então, exato. Ele odeia ou ele ama tanto que ele não sabe expressar mais o que é amor. E ele só sabe expressar ódio, então ele acha que odeia, né? Então é muito foda isso também. Ela é o novo, né? Então, ela é o novo, ela é aquela coisa que destacou da vida dele, só que assim, é tão intenso, porque a vida deles ali, né, daquela classe lá, é literalmente minuto de ódio e grande irmão, minuto de ódio e grande irmão, é isso. Então, pegou algo fora disso, realmente, ele não sabe como tratar aquilo, né? Ele não sabe. Mas tem aquela identificação, né? A mesma identificação que ele sente com o O'Brien. Tanto é que no livro isso é muito mais latente no começo. Até nesse ponto eu também gosto mais da adaptação do que no livro, porque no livro ele sonha com o O'Brien. Tipo, é muito intenso a relação dele com o O'Brien no começo. No filme é tão sutil que o O'Brien no começo só olha pra ele, ele olha pro O'Brien e só, e tipo, lá na frente, ou seja, dá um sentido muito mais onipotente assim do O'Brien, que, tipo, pô, só por um olhar o cara já sacou que o Winston é um crime pensador, né? Mas aí então você tem esses dois polos, o O'Brien e a Julia, e a Julia, querendo ou não, atravessa o limiar com ele, né? Ele não faria as coisas que ele fez se não fosse a Julia, né? A Julia é a grande catalisadora dele e ele é o grande catalisador. É que, na verdade, a Julia já teve outras experiências, né? Então, na verdade, ela é mais catalisador dele do que ele dela, né? Ela vem como agente de mudança, né? Porque a gente tem que também falar pro ouvinte que, assim, ele tá numa posição intermediária ali, né? É a classe média, cara. Ele tá... Tanto que eles falam no começo lá, né? Eles... proletariado é menos que... É tipo uns bichos, né? Pra eles, assim. Eles meio que... Eles lá tratam... prole, né? A prole. E ele, depois, né? Escrevendo no diário, ele fala, né? Eles não sabem a força que eles têm, né? Tipo... E assim, pra sala 101, cara, no filme, ele faz esses flashbacks, né? Coisa que você não viu nas outras adaptações, né? Você não tem esse medo todo de ratos, né? E ali tá até uma cena com a mãe, assim, um monte com a mãe sendo devorada, devorada por um monte de rato, cara. Não, é aterrorizante, cara. Que assim, eu assisti esse filme 3 vezes. Primeira vez já faz, assim, tipo, acho que foi no começo dos anos 2000, assim, mais ou menos, né? Aí a segunda vez já foi 2020, mais ou menos. Cara, eu não esqueci a cena do rato. Cara. Não, a gente fica impactante demais, cara. Não, e é até simbólico, né, você pegar essa questão, porque os ratos devoraram a mãe do Winston, né? E assim, a sua história como pessoa começa onde? Começa com a mãe, né? Todo ser humano do planeta tem mãe, né? Muitos não têm pai, mas mãe todo mundo tem, nem que seja pelo momento que dá a luz, né? Aquele momento, então, você saiu de lá, literalmente, né? Então, assim, os ratos destroem a mãe dele, né? Então, destrói a origem dele. E o que destrói ele como pessoa e o torna uma impessoa? Novamente, os ratos no Ministério do Amor. Então, é fechar o ciclo com o mesmo elemento. Então nós destruímos a sua origem e o rato acabou com a origem dele e acabou com o final dele, porque depois daquele momento ele não é mais um Winston, né? Ele não é mais um Winston, aí ele já foi quebrado completamente, ele de fato se tornou a impessoa,
ali, né? Não, e aquela frase maravilhosa, né? Que esse é o último humano, né? E que aquilo é foda. Né? Aquilo é foda. Que é quase literalmente o que tá escrito no livro, né? Uhum. Mano, e outra coisa... fala aí, mano. Não, é só pegando esse final... Isso no livro é muito... No filme é muito bacana, porque no livro a última frase é e ele amava o grande irmão. Uhum. Cara, é muito legal, mas, cara, botar isso na boca do John Hurt, cara, eu te amo, e acabar, pô, cara, que assim, se você pega, cara, e ele amava o grande irmão, né, and he loved the big brother, pô, é legal, um fechamento maravilhoso, mas pegando agora mais a poética, né, a sonoridade, né, frase eu te amo é a frase talvez mais famosa do mundo, porque todo mundo sabe falar eu te amo em japonês, em alemão, né? Ich liebe dich, não sei o que lá, tal, né? Eu te amo, todo mundo sabe várias. É uma coisa muito falada, é uma coisa muito banalizada, é uma coisa que você tem em N filmes, é clichêzento, tal. Só que sempre é remetido a algo, pô, uma relação boa, né? Pô, eu te amo, não sei o que e tal. Você finalizar um filme desse, que é uma desgraceira, que o final é mais desgraça que tudo que você viu de desgraça antes, e o cara fala, eu te amo com a maior sinceridade do mundo. Olhando no olho, né? Olhando no olho do grande irmão ali. Cara, assim, é o eu te amo mais doído que você ouve na vida. E ninguém degrada como o John Hurt, tá ligado? O cara sabe expressar. Esse era um gênio da atuação mesmo, cara. Puta que pariu, velho. Não, tanto filme... é que qual que é o filme? No SOS tem um maluco solto no espaço que ele faz a cena do Alien de novo? Pô, claro, o que a gente vai fazer pra zoar essa cena? Não tem como, cara, tem que ser o próprio, cara. Não, é foda. Not again. Not again. E o bichinho cantando Hello My Baby, Hello My Honey, né? Pô, cara, genial. Mas cara, assim... foda, cara. Que atuação, velho. O final do filme é fortíssimo, assim... Em off, né, eu e o Damiani, a gente tava falando do filme anterior, né, que eu perguntei pro Marcão, né, Marcão, a gente vai falar do de 56? Ele, a gente dá uma passadinha e tal. Eu falei, até porque perto do de 84 não tem como. O Marcão falou, pô, vaporiza, né, o de 56. Não tem como, cara, não Pega tem. o final, cara, só a cena final, não tem como, né. Não tem as atuações, a ambientação, o filme é um desbunde até hoje, cara. Você pode assistir que tá lindo até hoje, cara. Tá sim, cara. Tá. E assim, ele no bar, sabe? Aquela coisa bem degradante igual o velhinho lá, mano. Mesma coisa, com o tabuleiro de xadrez na frente, totalmente quebrado. Você fica mal, né? Nossa, você sabe que ali, se o cara levar, né? Depois tem aquela preocupação um pouco antes, né? O cara fala, quantos que eles vão matar? Não. Talvez vai demorar muito, não sei o que, cara. Nossa senhora, Richard Burton, aquela hora lá que ele começa a falar da gravidade também, cara. Não, todo mundo tá excelente nesse filme, cara. É o que você falou, cara. Dois gênios aí, cara. Mas, nossa, acho que... Eu lembro, cara, que essa cena final do Eu Te Amo, assim, pra mim é antológica. Não, assim. Gustavo, anteriormente, quando ele já tava meio que convencendo também, que eu gosto, que na hora que o cara pergunta, a gente tá em guerra contra quem? Aí ele já tá começando a mudar de ideia, né? E aí tem aquele plano e contraplano dele falando eu te amo, sorrindo assim, e aí com o cara, daí sorrindo de novo. Parece que ele já não tá escutando, ele tá num transe já, né? E aí corta pra Júlia, e aí vai pro... Eu acho que essa talvez seja a única parte que o filme não conseguiu ilustrar exatamente o livro, que na verdade é um pouquinho antes, né, que é a parte da tortura, que é assim, o O'Brien mostra os 4 dedos, né, pro Winston, e ele quer que o Winston fale que ele tá vendo os 5. E o Winston, ele fica falando, mesmo com muita dor, ele fala, não, mas eu tô vendo 4, tal, e daí chega uma hora que ele não sabe mais, e daí no filme eles dão uma desfocada nos 4 dedos. No livro, meio que tem isso daí estendido, que o Orwell descreve que em um momento, em um lapso de tempo que o Winston não sabe dizer quanto foi, ele viu 5 dedos ali, né?
Então, isso no livro é genial. É claro que no filme ia ficar aquela cena do Todo-Poderoso do Jim Carrey, né? Ia surgir um dedão, né? Mas assim, também é super funcional. Mas é muito legal isso exclusivamente no livro, que você vê que assim, a lavagem cerebral ela foi tão forte que de fato o cara viu algo que não estava ali, mas era conveniente estar, né? O partido queria que ele visse 5 dedos quando tem 4, e ele literalmente viu 5 dedos de alguma forma, mesmo que por um momento. Tudo que o partido faz é tão forte que a Julie Winston, eles falam, eles vão nos pegar em algum momento, mas tem uma coisa que eles não vão conseguir tirar de nós, é o afeto que temos um pelo outro, né? E conseguem, né? E conseguem. E não é que conseguiu? Eu vou agradecer aos meus amigos aí terem participado do podcast, agradecer a vocês que ouviram o podcast. Gustavo, valeu mesmo pela presença aí, cara. Pô, sempre um prazer aqui participar com vocês. Pessoal, vocês aí que curtem aqui o Cinema Aventura, convido vocês a conhecerem também o Formiga Elétrica. Aí nós somos praticamente canais irmãos aí. O tipo de abordagem é muito semelhante. Não é à toa que vira e mexe, a gente do Formiga Elétrica dá uma palhinha aqui no Cinema Aventura. E o pessoal do Cinema Aventura dá uma palhinha no Formiga Elétrica também, então convido vocês a dar uma olhada lá, canal no YouTube, Spotify aí com o nosso podcast quinzenal também, lá no YouTube são programas semanais, tá bom? Então dá uma olhada aí e muito obrigado pelo convite, meus queridos, foi um prazer falar dessa obra magnâmica. Vocês só falam de coisa boa, né? Isso que é bom. Não, nem sempre, a gente gosta de falar de coisa ruim também, mas aí é avacalhando, né? Leandro, valeu, e o Leandro vai, pra quem ama o Leandro, né, usando a palavra, né, vai ficar com saudades dele um pouquinho aí, que ele vai ficar um tempo de licença aí, e pra quem é hater do Leandro também, vai ficar com saudades de odiá-lo. De odiá-lo, Ou então, de me amar, né, se for Leandro vai ficar 4 meses fora, meus amigos, então... Leandro, valeu, até a próxima. Valeu, eu acho que, voltando só pra falar do filme, cara, obra-prima, assistam e sejamos diferentes do Fahrenheit, né, 451, não queimamos livros só por divergências, né? Eu acho que dá pra tirar uma coisa válida ali, independente do que você acha da interpretação, e até breve. Tanto para quem me ama, quanto para quem me odeia. Isso aí, próximo Cinema Aventura daqui a 15 dias. E se você ouviu esse programa, fique atento, porque na verdade você não ouviu nada. Um abraço.